Por que personagens não podem ter alguma deficiência ou algum tipo de desordem mental sem que isso seja o ponto principal da sua narrativa? Por que eles não podem apenas viver a própria vida, só vibando e relaxando como as outras pessoas, apesar das suas condições, sejam elas quais forem? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Meu nome é Pedro, bem-vindo ao Página 42. Obras da cultura pop, como filmes, livros ou séries, às vezes têm dificuldades de mostrar um bom exemplo de uma pessoa com uma deficiência física, ou uma doença mental, ou mesmo uma desordem, como o autismo. É meio triste constatar que grande parte de Hollywood, por exemplo, só gosta de pessoas diferentes como um conceito e tende a falhar em fazer jus a elas. A principal importância de uma boa representação é que aqueles que são normalmente esquecidos ou negligenciados pela sociedade podem enxergar outros como elas na tela ou em páginas do seu livro favorito. E eu posso afirmar com certeza que se sentir visto, validado e bem representado é um dos melhores sentimentos de todos. Infelizmente, representações ruins e nada curadas desse tipo parecem estar crescendo mais e mais, o que é bem decepcionante. Algumas séries de TV, como The Good Doctor, têm feito um retrato cansativo de uma pessoa no espectro autista, representando o protagonista como esse gênio da medicina quase que robótico e rude com praticamente todos ao seu redor, o que não faz as pessoas neurodivergentes se sentirem vistas. Eu acho que o maior problema com esse exemplo é que dá foco no autismo mais como um obstáculo para a vida de pessoas neurodivergentes, ou então até como um alívio cômico. E falando agora de deficiências físicas, um filme chamado Como Eu Era Antes de Você se tornou bastante aclamado e famoso, mas tem os seus problemas, como foi mostrado por diversos grupos de pessoas ao longo dos anos. O filme conta a história de Will, que é um cara bem sucedido e faminto por aventuras, que acaba se tornando fisicamente debilitado após um acidente que o deixa paralítico. Essa sua nova cuidadora, Louisa, faz o melhor que pode para fazer o Will mudar de ideia. No caso, ele quer tirar a própria vida. E essa história tem recebido críticas porque mostra esse desejo particular do protagonista como algo decorrente das limitações da sua deficiência. E muitas pessoas dizem que a mensagem passada não reflete o valor de um ser humano que vive com esse tipo ou qualquer tipo de deficiência. Mas não é de todo mal, apesar de tudo. Porque houve sim algumas vitórias nos últimos anos, de lá pra cá, no quesito representatividade. Um ótimo exemplo disso é a introdução de bonecas da Barbie com deficiências. Pela primeira vez em seus mais de 60 anos de história, a linha Barbie tem agora personagens que incluem uma boneca com uma prótese e outra numa cadeira de rodas. A Mattel, que é a empresa por trás da Barbie, trabalhou com um hospital infantil e até teve a consultoria de uma garotinha com uma prótese para fazer o design dessas bonecas de um jeito respeitoso e que fosse apurado. Esse é um exemplo de como representar deficiências na cultura pop. E fazendo isso nesse universo popular só ajuda a promover uma maior conscientização e entendimento desse quesito de deficiências e auxilia na quebra de barreiras e estigmas. Outros exemplos desse tipo de representação na arte incluem The Last of Us Parte 2, que em determinado momento tem uma personagem jogável que não tem um dos braços, e até mesmo em Breaking Bad temos o ator R.J. Might interpretando um adolescente com paralisia cerebral, e nesse caso a deficiência dele é uma das partes menos interessantes da série, e eu digo isso como um elogio, porque o personagem é muito mais do que apenas uma pessoa deficiente. Esse é o ponto. Atores e atrizes e personagens com deficiências deveriam estar aparecendo mais em obras de arte, num geral, sendo a deficiência deles um ponto principal da obra ou não. Agora vamos falar um pouco sobre representações de algumas desordens. Pessoalmente, desde criança eu lido com TDAH, e eu sempre vou ser grato à série de livros Percy Jackson e os Olimpianos, e a minha mãe também por ter me dado os livros quando criança. E até hoje em dia essa história escrita pelo Rick Riordan é um dos exemplos mais simples e significativos da importância de boas representações. Claro, de um jeito mais lúdico sim, mas ainda assim. O tio Rick, que é o autor, conseguiu criar um mundo cheio de deuses gregos, entidades, criaturas e, claro, os jovens semideuses. E todas as crianças que são os verdadeiros heróis da saga têm TDAH e algum nível de dislexia.
e o autor já declarou várias vezes que ele fez essa história e o conceito dos heróis baseado em seu próprio filho disléxico, para que ele pudesse se sentir validado em um mundo que nem sempre é fácil de se entender. E eu amo a ideia de que pessoas jovens podem vir a se sentirem representadas enquanto crescem, porque é uma fase essencial de autodescoberta na vida de qualquer um. Então, filmes e obras com mensagens sutis de aceitação e respeito quanto a deficiências são indispensáveis para qualquer pessoa e especialmente para as crianças. Outros bons exemplos disso são os filmes da Pixar, Procurando Nemo, Procurando Dory, e até mesmo a trilogia Como Treinar Seu Dragão, que merece um vídeo só para si aqui no canal, vai rolar. Todos esses exemplos contêm personagens que se mantêm otimistas e felizes apesar dos desafios enfrentados. E ainda no mundo das animações, eu quero falar sobre uma série recente da Netflix que representou uma criança no espectro autista de um jeito muito sensível. A Norma Khan é uma personagem desse desenho aqui com um título muito grande, e a ansiedade social dela é mostrada de um jeito tão excelente e relacionável que me deixou as lágrimas enquanto eu assistia, querendo voltar no tempo para poder abraçar o meu eu mais novo que sempre sofreu com isso. Um grande motivo para essa série demonstrar tudo isso tão bem é tanto pelo seu criador quanto pelo consultor serem pessoas no espectro autista. E a melhor parte é, a série não é sobre a condição da Norma. Os episódios sucedem em mostrar pessoas que não são definidas exclusivamente por suas deficiências ou desordens. Todos são seres humanos completos e únicos. Mas nem sempre são só as crianças que devem ser ensinadas sobre esses temas. Até porque muito do preconceito lançado sobre pessoas portadoras de deficiência é feito por aqueles mais velhos e que nunca se interessaram em aprender como ter empatia com os outros. E o melhor exemplo que eu posso dar de uma obra artística mais madura e que engloba todos os aspectos positivos citados aqui é o mangá Real. Essa série japonesa de quadrinhos fala sobre basquete de cadeira de rodas, mas é muito mais que isso. Eu já fiz um vídeo em que eu expliquei direitinho a premissa e o porquê de eu amar tanto esse mangá, mas eu vou resumir um pouco aqui. Fala desses 3 jovens garotos e como eles tentam não serem vencidos pelas dificuldades que aparecem em suas vidas. Todos eles sofreram ou sofrem situações relacionadas com a deficiência física, e essa história se tornou minha favorita absoluta pela forma como os personagens são escritos, desenhados e representados. Suas deficiências não são um mero elemento narrativo para nos fazer ter pena deles, ou mesmo para justificar qualquer ação feita por eles. É um retrato cru e realista, mas acima de tudo é gentil e humano. Um retrato de jovens tentando ser pessoas melhores para os outros e principalmente para eles mesmos. Essa mensagem segue os 3 protagonistas desse mangá, e à medida que a história progride, o autor nos mostra o quão difícil é se readaptar, tanto física quanto mentalmente, e todas as dúvidas e inseguranças que uma pessoa em tal situação pode ter. Mas, como eu disse, a melhor parte é que não há uma pena ou uma dó gratuita. A história faz a gente seguir as dificuldades e as vitórias de cada um deles de pertinho. Eu amo como esse mangá permite que os personagens falem por eles mesmos acima de suas cicatrizes. E esse é um privilégio que qualquer um deve ter. Para finalizar, é isso. Representações acuradas e autênticas e respeitosas de pessoas com deficiências e neurodivergências na cultura pop são cruciais para a inclusão e o entendimento. Criando personagens que vivem as suas vidas normalmente, além de qualquer deficiência, a arte pode promover uma aceitação maior e uma empatia por aqueles que são muitas vezes marginalizados pela sociedade. Claro que ainda há muito espaço para melhoria, mas alguns exemplos que eu citei aqui hoje mostram que o progresso está sim sendo feito, e que bom! Através de histórias como essas, nós podemos inspirar todas as gerações a abraçar a diversidade e a celebrar as diferenças.